Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui no nosso canal do Ciência Pra Gente com mais uma live inédita aqui hoje com o Grupo Técnico Solidários. Hoje, infelizmente, é o nosso último dia de transmissão aqui no nosso canal. Porém, lembrando a vocês que o evento da CEMEP ele ainda continua até dia 11, tá? Então, hoje, né, mais uma vez aqui representando a nossa sexta CEMEP, aqui do Instituto Federal do Rio de Janeiro, nossa Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, com o tema deste ano que são os desafios da educação, transversalidade da ciência, tecnologia, inovação, né, dentro aqui do nosso dentro da nossa CEMEP, né, com o Sematec Sul, seminários de metrologia, jornada científica. Então fiquem todos atentos, o evento está apenas começando. Hoje ainda é terça-feira, temos evento até sábado, dia 11, então aproveitem, acessem o site do evento. Vou pedir para o Backstage colocar aqui no link da descrição para vocês. Quem ainda não acessou para poder verificar a programação, quem ainda não fez a inscrição, então aproveitem, inscrevam-se, fiquem por dentro, porque tem muita coisa boa por vir ainda. Apesar da nossa transmissão aqui pelo Ciência Pra Gente se encerrar hoje, né, nós estaremos ligadinhos lá, junto com o site, né, do Sematec, da semana, da CEMEP, aliás, desculpa, para poder acompanhar as outras palestras, os próximos eventos, que tem muita coisa bacana para a gente aí ainda até sábado. O link já está disponível, já verifiquei que foi colocado aqui no chat, vou agradecer o Backstage. E hoje, como eu falei já no início da fala, né, estaremos aqui com o Grupo Técnico Solidários, vai trazer hoje para a gente uma fala, né, por dentro da reciclagem, que é a temática do grupo, vocês vão entender melhor agora como funciona, o que é, né, o grupo, trazer essa conversa para a gente aí nessa noite muito agradável. Coordenado, né, o Grupo Técnico Solidários é coordenado pela professora doutora Elaine, que estará junto com os alunos aqui hoje, Ícaro Passos, a Alice Monteiro, Luana, Janine, que vai trazer um pouco, né, da experiência, falar um pouco para a gente de como funciona o trabalho, né? Técnico Solidários, já estou super ansioso para poder ouvir um pouco aqui, compartilhar, e vou dizer para vocês aí que estão nos ouvindo, que participem, perguntem, tirem dúvidas, que todas as perguntas nós vamos trazer ao final para os palestrantes, para a gente poder fazer essa noite uma roda de conversa mesmo, que seja uma coisa descontraída, que a gente converse, bate papo, fale aqui sobre tudo e esclareça todas as dúvidas. Então, antes de eu chamar os palestrantes aqui para poder falar melhor, né, sobre eles, se apresentarem melhor e falar um pouco mais sobre Técnicos Solidários, já vou dar um pequeno spoiler para vocês. O Técnicos Solidários, né, ele é reciclagem, é economia solidária, tecnologia, atua, né, para gerar conhecimento, impacto para um mundo e uma sociedade mais consciente. A gente está precisando disso, né, pessoal? O grupo ele atua trazendo informação acessível a todos sobre reciclagem e o trato de resíduos. Né? E aí a gente pergunta, né, você sabe como lidar com o seu lixo, o seu plástico, né, que você gera aí, o metal, o papel, o vidro, e aí? Todas essas perguntas serão respondidas hoje na live, então fique por dentro, né, e como vocês descartam, né, os materiais contaminados, sabe, não sabe? Então, são diversas dúvidas que vão surgindo aqui durante essa nossa fala, e eu quero que vocês respondam para a gente aí, tragam as dúvidas para a gente poder fazer dessa noite uma noite muito agradável. Então, Técnicos Solidários, como eu falei, vai estar aí para poder ajudar a gente em todas essas questões. Então, já vou chamar para a tela aqui a professora Elaine, para poder dar uma boa noite aí para a gente. Vou chamar também de uma vez aqui a Luana, a Alice, Ícaro, vamos chamar todo mundo, que eu quero ver essa tela aqui hoje cheia de gente, colorida. Boa noite. Oi, oi. Como vocês estão? Animados para a fala de hoje? Sim. Muito, é um prazer estar aqui, viu? Perfeito. Vocês podem se apresentar um pouquinho, só para o pessoal entender quem são vocês, como funciona, né? Podemos começar pela ordem da tela aqui, pela professora Elaine. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Elaine Sickett, da Universidade Federal Fluminense, Polo Universitário de Volta Redonda. Eu sou coordenadora do Técnicos Solidários, que né, como a gente vai... Eu não quero passar muito, porque senão a gente vai entrar na apresentação. Então, é isso, né? Eu trabalho com a temática da sustentabilidade, da economia solidária, economias plurais, né, já há bastante tempo, acho que desde 2018. E esse grupo é um grupo muito legal, né, que congrega o Ícaro Passos, que é nosso PIBIC-EM, nosso aluno
de iniciação científica do ensino médio, né, que é uma possibilidade para quem está nos assistindo, aluno do ensino médio, participar, né, desse edital, desse programa, com uma vivência diferenciada na universidade. Acho que é a Luana. Perfeito. Luana, pode ficar à vontade. Oi, boa noite, gente. Eu sou Luana, eu participo aí do Tecno, né? Eu sou estudante de administração pública na UF, estou aí no meu 6º período e muito feliz de estar aqui apresentando um pouquinho do nosso trabalho hoje para vocês. Perfeito. Ícaro? Fala, galera, eu sou o Ícaro. Eu sou o aluno bolsista que entrei para o grupo e eu estou gostando muito de participar, estou aprendendo bastante. Fazer palestra, assim, pode parecer um pouco assustador, mas é divertido. A gente se reúne e é isso, estou aqui para aprender. Perfeito, Ícaro. Alice, por favor. Boa noite, eu sou a Alice, eu também sou aluna do curso de Administração Pública da UF, também estou no 6º período junto com a Luana, e nós duas, na verdade, conhecemos o Tecno através do grupo PET, que a gente ingressou ainda no final do ano passado, e desde então a gente está nesse projeto. Perfeito, obrigado, pessoal, pelas apresentações. Então agora vamos ao que interessa, né? Eu vou dar licença aqui para vocês, eu vou deixar aqui a professora Elaine na tela para poder começar a falar um pouquinho para a gente começar esse nosso bate-papo, tá bom? Boa sorte para vocês, nos vemos em breve. Bom, então, nosso projeto tem o nome de Tecno Solidários. Como vocês podem perceber, né, temos o arrobazinho no lugar do A, que isso foi uma customização do grupo. Mas antes, porém, me lembraram aqui, né, do quiz. Nós estaremos soltando aí um quiz para vocês responderem e nós faremos um pequeno debate no final com as respostas. Então, é super importante que vocês cliquem no link que está aparecendo aqui na telinha e participem, né, com a opinião de vocês. Bom, voltando à nossa apresentação, o Tecno Solidários, né, como vocês podem perceber, ele tem, né, o grupo decidiu colocar um azinho que representa a parte da tecnologia, né, da internet. Então, é um grupo que surge, né, de uma parceria com o Programa de Educação Tutorial da UF, né, a Gestão Social da UF de Volta Redonda, e, no caso, nosso bolsista, né, PIBIC-EM, o Ícaro Passos, que acaba sendo agregado, né, numa segunda parte do projeto. Então, quem compõe, né, sou eu coordeno, o Ícaro, a Alice, a Luana, a Janine e a Raíza, que também faz parte do grupo, e é do curso de administração. Pode passar, por favor. Então, é interessante a gente pensar, né, na constituição e na origem do grupo, porque nós somos um grupo que atua no meio digital. A princípio, nós iríamos atuar no meio presencial, junto aos coletivos de resíduos sólidos, que trabalham, né, com catação na cidade de Volta Redonda, algumas cooperativas, e em decorrência da pandemia, nós acabamos investindo, né, nessa atuação virtual. Então, prioritariamente, a gente atua no Instagram, nossa conta no Instagram, @tecnosolidários, e atuamos também no Facebook. E pode passar, por favor. Então, é um projeto CNPq do Grupo de Pesquisa Data, que trabalha com informática aplicada e estudos organizacionais, do Departamento de Administração e Administração Pública,
da UF de Volta Redonda, uma parceria com programas de educação tutorial, gestão social. Todos esses grupos, né, vocês podem encontrar no Facebook, no Instagram. Acho que o Instagram Data não tem Instagram, mas o Facebook tem, né? O Gestão Social tem Instagram e tem Facebook. No intuito da gente produzir, né, como objetivo geral, informações de forma didática e confiáveis, informações confiáveis de como lidar com a reciclagem ou o descarte de materiais. Por quê? Né, com a pandemia, houve aquela incerteza em relação à contaminação do lixo e a necessidade das pessoas se organizarem melhor, né? Tanto é que muita gente passou a limpar as compras, né? A usar um procedimento de asepsia até fora do normal, né? Com a questão do álcool 70. Então, a preocupação do grupo foi instruir, né, com informação útil, em fontes confiáveis, né, para a gente não propagar fake news. Como é que esse descarte poderia ser feito de maneira segura, até para que os coletivos, né, que trabalham com reciclagem não se contaminassem, porque, na realidade, os coletivos eles acabam prestando um grande favor, né, para a sociedade, no sentido de separarem os resíduos, né, e transformarem esses resíduos em material útil, né, que pode ser reaproveitado pelas indústrias, né, e por muitas empresas. Então, o início da ideia foi esse, né, tentar fazer um trabalho didático, né, e de divulgação dessas informações no meio digital, na tentativa de ajudar as pessoas e também consolidar uma cultura digital com informação útil, né? Já que nesse momento que a gente está vivendo hoje, a internet passa por várias pessoas produzindo vários conteúdos, né? E a ciência não pode ficar de fora nesse sentido, né? Existe um papel social da extensão universitária em produzir, né, conteúdos que sejam úteis, né, e informativos para a população, sociedade em geral. Pode passar, por favor. Então, como objetivo específico, né, a difusão da ciência e o acesso à informação com qualidade, né, para ampliar o alcance dessas informações através das mídias sociais, uma linguagem acessível, fontes confiáveis e no sentido de combater fake news, né, em relação principalmente ao uso das máscaras, a permanência, por exemplo, do vírus em determinadas superfícies, né, e, enfim, outras questões que foram aparecendo nesse primeiro grupo que foi formado. A carinha do Tecnosolidários no Instagram é mais ou menos essa, né? É um projeto recente, que assim, sofreu algumas intermitências, né? Nós tivemos algumas formações. Então, a primeira formação conseguiu produzir, né, essas 90 publicações, um pouquinho menos, e esse novo grupo, a produção foi voltada mais para a construção do nosso e-book, né, informativo. Pode passar, por favor. Então, nosso referencial teórico passa, nesse sentido, pela indissociação, né, das ações de extensão, porque a ação de divulgação científica é uma ação extensionista, mas que não é indissociada do ensino e da pesquisa, que é algo que a gente faz aqui o tempo todo, né? Então, é um pensamento que trabalha, né? São ações que trabalham de forma indissociada, a gente, ao mesmo tempo que divulga, a gente faz a pesquisa, a gente busca referenciais e a gente aprende também a mexer na tecnologia, porque a linguagem digital, a linguagem tecnológica, mexer no Canva, né? Se comunicar com as pessoas através de um storytelling interessante, né? De contar essas histórias, aprender o marketing digital, né, olhando aquelas métricas, gerar engajamento, isso tudo acaba ampliando, né? Não é só uma questão de chegar e falar,
mas é uma questão da gente investigar também, buscando esses referenciais, né, do marketing, da filosofia, da linguística, né, como a gente alcança as pessoas, e até um pouquinho do comportamento, né? As pessoas acabam clicando em determinadas postagens, não clicam em outras, por que isso acontece? Então, a gente passa por entender o comportamento, passa por entender a forma como a gente tenta divulgar. E a área da sustentabilidade, né, e da reciclagem, cá entre nós, né? Não são todas as pessoas que se interessam por esse assunto, né? Quem não está engajado nessa parte mais ecológica da vida, né, acaba passando despercebido, prefere outros conteúdos. Então, existe aí um desafio plus da gente alcançar o público, os públicos, né? Não só o lado jovem, a pessoa que está trabalhando com isso na universidade, mas a sociedade de uma forma geral. O pessoal que faz a reciclagem tem casa, né? A dona de casa, por exemplo, como fazer uma reciclagem mais inteligente. O dono de casa também, né? Como é que ele pode fazer reaproveitar materiais. Então, o desafio passa por essa questão da cybercultura que Pierre Levy coloca, né? No sentido da gente ampliar, né? Potencializar algumas informações, né? Ocupando esse espaço digital de uma forma interessante, né? De uma forma inteligente, porque Pierre Levy também vai falar que Pierre Levy é um filósofo, para quem não conhece, nunca ouviu falar, ele escreveu esse livro, Cybercultura, né, onde ele assim, fez assim, uma reflexão sobre o uso doméstico da internet, né, a cultura digital. Então, lá no início, onde nem a gente sonhava em estar com essas questões de fake news, nada. Então, Pierre Levy ele vai falar que a internet ela acaba potencializando as questões humanas presentes. Então, a desinformação, por exemplo, é uma questão humana, ela vai ser potencializada se a gente não ocupar o espaço da internet com informações úteis. Então, Pierre Levy aqui é o nosso referencial para que a gente ocupe, sim, esse espaço, trazendo informações, referências, né, na área da sustentabilidade, da reciclagem, de uma forma recursiva, né? Dizer, olha, pegamos nesse site, né, usamos esses dados são confiáveis, então a gente está aqui repercutindo uma cultura boa, né? No caso, não tem bom nem ruim, mas é uma cultura que a gente consegue gerar um rastro, né? Não é algo inventado. Inventar também não é ruim, o ruim é quando acaba virando fake news, né? Porque aí a gente repercute na internet uma informação de baixa qualidade, né? Então, repercutir informações na qualidade dessa informação acaba sendo relevante para o nosso projeto. Pode passar, por favor. Então, como método, nós primeiramente identificamos os elementos recicláveis, né? Quais seriam esses elementos? Os elementos que vocês já devem conhecer aí, né? Os processos da ecologia, que alguns professores acabam gerenciando, né? Acabam coordenando, tipo vidro, metal, plástico, né? Aquelas lixeirinhas de coleta. Criamos o canal do Instagram e Facebook, né, com a logo, né, que foi um desafio. Esse segundo grupo, quando ele chegou, ele traz, né, uma proposta, o grupo da Alice, da Luana, da Janine, da Raíza e do Ícaro, né, eles trazem uma proposta diferente da logo, então a gente muda essa logo, né, dá uma ênfase mais ao sol, à luz, né, a questão de trazer a luz, né, sobre algumas questões. E aí o grupo separou esses assuntos, né, para estudo, cada um resolveu aprofundar em um material, né, para extrair os conteúdos e elaborar os cards informativos para fazer a divulgação nas redes. Mas esse caminho não é um caminho pum, porque nós tivemos aí várias questões, né? O primeiro grupo, principalmente, com o Canva, né? Que foi a ferramenta que a gente elegeu, né? Como ferramenta de design. Eu acho que todo mundo acaba elegendo a ferramenta Canva, não sei, né? Eu tenho essa impressão, mas o Canva acaba sendo uma ferramenta bem intuitiva, né?
e acaba sendo fácil também. Então, essa aprendizagem nas ferramentas digitais, né, nos forms, até nos fazer quiz, né, fazer formulários e tal, isso também passa por esse projeto, né, de mexer nas tecnologias. Bom, a carinha do Tecnosolidários no Instagram é essa, né, com Tecnosol, o UF, ProEx, Prograde, que é onde o projeto está registrado, né, é um projeto do Data. E pode passar, por favor. Temos uma pergunta aqui na tela. Passou. Depois se os países se importassem realmente com a natureza, tudo seria diferente. A reciclagem é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas. Países primeiro mundo aproveitam até a água da chuva. Concordo plenamente contigo. É exatamente isso, né? A seriedade dos países e dessas questões, né? Que acabam passando despercebidas aqui no Brasil. Mas isso tudo também passa por uma cultura, né? Da gente ocupar e instruir as pessoas e mudar o comportamento das pessoas a médio e longo prazo. É uma questão que a gente discutia muito no grupo e a gente vai retomar no debate no final da nossa apresentação com a Alice, né? Que a Alice é a nossa questionadora, né? Ela que falava, poxa, mas... né? Enfim, não vou adiantar o debate, vamos correr para a metodologia. Bom, a metodologia que nós usamos, né, que foi usada no projeto... Obrigada, Aline, obrigada pelo convite. Então, a metodologia que nós usamos no projeto foram métodos ativos, né, onde o grupo, esse processo, né, de interação, de aprendizado, acaba acontecendo de uma forma, não eu, professora, né, vocês vão fazer e tal, mas acaba sendo um consenso, né? A metodologia ativa, ela coloca o aluno para pensar, ela divide o conteúdo, ela incentiva a proatividade. Então, nesses processos de extensão, né, o aluno acaba aprendendo e ensinando, né? Então, acaba a ação intervencionista é perceber, né, no campo o que está acontecendo, ser parte desse campo, né, se beneficiar desse conteúdo também e fabricar o conteúdo. Então, a ação de intervenção ela surge no sentido também da pessoa se modificar durante o processo, né? Porque ela faz parte também desse meio digital, ela consome também informações digitais. Pode passar, por favor. Bom, então, para contar um pouco dos resultados obtidos até o momento, eu vou chamar a Luana. Oi, gente, boa noite. Bom, então, eu vou falar um pouquinho do nosso Instagram, né? Que a Elaine já trouxe aí um pouquinho para vocês. O nosso Instagram, a gente também utilizava o Facebook, mas o Instagram é um meio que hoje em dia a gente mais utiliza de fato, né? Eu fiquei aí responsável pela organização, porque com a transição dos grupos, o Instagram teve um momento ali de ficar parado, né? E aí chegaram novas ideias, novas cabeças, né? A gente então pensou como a gente poderia estar levantando de novo o debate, né? Esse assunto e de uma cara nova. Sempre com essa ideia, né, de democratização das informações de forma rápida, acessível e baseada em dados científicos, né? Essa daqui, que está aí apresentando para vocês, foi a primeira publicação do Tecno, né? Então, a primeira ali também no antigo grupo, e ela teve ali o seu objetivo de apresentar, né, as ideias do Tecno, mas também de uma forma de introduzir ali o assunto, de mansinho, né, de forma bem tranquila. Até o momento, né, todo o assunto que ele era tratado, por exemplo, ele tinha muitas hashtags, né? Então, a gente colocava mais conteúdo nas imagens e na legenda deixava mais ali para as hashtags, tentando chamar essa atenção, né?
Além disso, era um canal que também a gente estava buscando divulgar os eventos relacionados, né, com essa área, sempre buscando dar maior visibilidade ao tema, porque, como a Elaine já mencionou, é um tema que é difícil as pessoas, de fato, quererem prestar tanta atenção nisso, né? Pode passar para mim o slide? Então, nessa primeira, né, publicação, a gente teve um total de 48 contas alcançadas ali nesse começo, né, desse primeiro momento. Pode estar passando. O grupo hoje, né, que está apresentando é a nova gestão, tem mais algumas pessoas que não estão aqui, mas a gente teve, né, esse objetivo de mudar a identidade visual. A gente passou por esse momento dessa mudança, e aí a gente colocou algo mais simples, que focasse mais no conteúdo, né? E também, além de conteúdos informativos, que passassem assim dados e números mais científicos, né? A gente também pensou em trazer um conteúdo de aproximação com os leitores. Então, o intuito de despertar a mudança, né? Como um diálogo mesmo. Então, não era uma coisa que talvez você estava só recebendo e lendo e pronto. Não, uma coisa que te despertasse assim também. Poxa, mas o que eu posso estar fazendo, né? Aí aqui, né, a gente tem essa primeira publicação mais oficial, né? Que foi uma publicação de retorno, a gente fez uma transição ali, né? Após esse período sem atualizações, e a gente teve um pouco menos ali de contas atingidas, né? Porém, com mais interação. Outra mudança, né, foi a passagem das informações das imagens para a legenda. Então, a gente começou a utilizar mais as legendas, né? Com isso, também procuramos gerar um debate e aproximar, como eu disse. Os textos, eles eram preparados todos com os dados científicos, né? A partir de uma revisão bibliográfica, mas sempre buscando serem breves e para incitar um debate, né? Para incitar a vontade de pesquisa. Os conteúdos antigos focavam mais na reciclagem dos materiais, o impacto desses materiais no planeta, mostrava dados, falava sobre os catadores também, que é uma parte muito importante, né? E alguns temas postados foram desafio, assim, né? Encontra uma parte da sua casa, por exemplo, que não tenha plástico. É muito difícil isso, né? E alguns, por exemplo, você sabia, né? Para algumas informações, curiosidades, que às vezes não é tão levantado. A gente também teve algumas publicações, que foi o que teve esse insight de geral Tecnosolidários, né? Que foram as questões do manejo com esses resíduos, né? Da pandemia, que pegou aí todo mundo de surpresa e todo mundo ficou muito tenso com isso, né? Então, a gente também trouxe alguns cuidados, né? Conforme cada vez mais a gente foi conhecendo, né? Porque realmente para todo mundo foi um momento inesperado. Com a nova gestão, a gente retornou alguns temas, né? Como os catadores, a gente trouxe ali mais algumas coisas, mas a gente também trouxe dicas de utilização de materiais, né? Para sua casa, como do lixo ao luxo, uma forma de você pegar ali daqueles, né? Do faça você mesmo, do não jogue aquilo fora, reutilize, pense como você pode estar diminuindo a sua produção de lixo. Incentivos para a adoção, por exemplo, do copinho, né, coletor, essas formas alternativas de absorventes para as mulheres, para as pessoas que menstruam. Utensílios de bambu, como uma saída ecológica também, enfim, outros métodos, né, que a gente pode estar utilizando aí no dia a dia, que muitas vezes são até mais baratos e a gente não sabe. Além disso, a gente também trouxe formas de descartes, né, perfuro cortantes, enfim, todas essas foram alguns temas que a gente trouxe aí, que não tinham sido falados antes, né? Também tivemos uma participação ali um pouco ativa nos stories, com enquetes, tentando sempre
gerar essa aproximação com o público, né? É um quiz, por exemplo, como a gente está fazendo aqui agora com vocês. Lembrando, tá aí ativo para vocês estarem respondendo, é bem bacana, tá? E é rapidinho. E com brincadeiras para gerar essa interação maior, né? Mas o Instagram, ele é uma plataforma que ele exige muito dos criadores de conteúdo. É necessário sempre estar analisando as métricas, analisando, como a Elaine disse, por que uma publicação teve acesso e a outra logo seguinte, menos, né? O que acontece com essas métricas de continuidade? Também algumas coisas que você tem que postar sempre, né? O grupo se empenhou em trazer um conteúdo que aproximasse, um conteúdo de linguagem fácil, né? Isso era uma coisa que a gente sempre prezou muito e que despertasse interesse e envolvimento. A gente não, assim, devido a talvez um período curto e também o tema não teve, né, um crescimento exorbitante. Pode estar até passando a imagem para mim, por favor? Isso. Essa foi a nossa primeira imagem aí, né? Quando a gente voltou, que mostra até que teve uma caída ali, né? Nesse primeiro momento das imagens, mas que a gente sempre ali tentando, né? Com uma continuidade, a gente foi trazendo. Pode passar para o próximo slide também, por favor. Aqui também foi um pouco dessa nova interface, um pouco mais simples, cores mais tranquilas e mais texto, mais, assim, legenda, rápido e prático, né? Para ter essa aproximação, mais comentários, né? Então, a gente conseguiu ter esses retornos, né? Que foi uma coisa bem bacana a interação. Mas a gente sabe, então, desse impacto que a gente gerou, que a gente trouxe. É um tema de difícil penetração, assim, na discussão, de fato. A gente tanto escuta muito, né, sobre reciclagem e que a gente tem que reciclar, mas no dia a dia a gente deixa isso para lá, né? Então, a gente vê a nossa interação no Instagram de uma forma muito boa, conteúdos muito bons, diálogos levantados bem bacanas, mas que infelizmente a gente não conseguiu atingir tantas pessoas assim como a gente queria, como a gente desejava, né? Enfim, esse daqui é um pouquinho dessa nossa perspectiva do Instagram, um pouquinho disso tudo que a gente produziu nesse período. Queria aproveitar e deixar aqui para vocês seguirem a gente, @tecnosolidários, conhecerem um pouquinho lá do conteúdo, das coisas que a gente publicou. E muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra aqui para a Alice. Obrigada, Luana. Como a Luana falou muito bem sobre a dificuldade que é você postar no Instagram e você criar conteúdo e você engajar este conteúdo. Pode passar o slide, fazendo favor? Mais um. Isso. A antiga gestão, né, antes da gente entrar no início desse ano, trabalhou ainda com outras formas de engajamento, outras formas de conteúdo, como a criação de vídeos e a publicação desses vídeos e a edição. Foram vídeos, inclusive, que foram muito bem, tiveram engajamento muito bom, tiveram compartilhamento. Inclusive, essas 4 imagens que estão aparecendo são as capas desses vídeos, e esses vídeos fazem parte de uma série de publicações, que foi bem no início do Instagram. Quando você desce um pouco o feed, você acha ele lá embaixo, e eles falam sobre os 4 principais elementos de reciclagem, né, dos materiais da reciclagem, e foram vídeos muito bem produzidos, mas é muito trabalhoso e o retorno demora. Então, a nossa gestão não levou para frente, mas a gente decidiu, durante o Instagram, fazer uma repescagem desses materiais, uma repescagem desses conteúdos e fazer uma repostagem, uma releitura. Então, nós continuamos com esses conteúdos, alguns a gente conseguiu até dar uma repaginada e informar de forma diferente,
né, tratar do mesmo assunto e até abranger um pouco mais. Inclusive, a gente chegou a tratar de objetos perfuro-cortantes e como deve ter ser cuidadoso de descarte, o que inclui materiais como vidro e plástico. Vidro e metal, desculpa. E esses vídeos também passam uma mensagem muito fácil de ser entendida. E às vezes a gente entende a reciclagem como uma linguagem muito difícil, como uma ação muito difícil, sendo que não é, assim, requer pesquisa, mas não é uma coisa de difícil ação, de difícil prosseguimento, mas a informação não chega. Então, o alicerce do Tecno Solidários é realmente a democratização dessa informação, de levar o acesso de forma simplificada, de forma fácil e promover essas ferramentas. Pode passar, por favor? Agora eu vou tratar, né, como a gente está falando do Tecno Solidários de reciclagem, um pouco sobre esses materiais, esses 4 principais materiais de reciclagem. O primeiro é o plástico, inclusive esses são prints, são das postagens da primeira gestão, a gente decidiu trazer aqui um pouco, porque a gente quer homenagear essa gestão que começou esse projeto tão importante. E o plástico, ele vem da refinação do petróleo, que passa por processos químicos e depois eles são levados para indústrias de segunda geração, onde são polimerizados. Então, durante a produção do plástico, já se tem muito resíduo, já tem um grande gasto de energia e já existe poluição. Esses materiais eles tiveram um grande boom na sua utilização depois da segunda metade do século XX, e desde então existe um cálculo de que a humanidade já produziu mais de 9 bilhões de toneladas de plástico. Só que o plástico leva, em média, 400 anos para se decompor. Então, matematicamente falando, o primeiro plástico produzido ainda não se decompôs. E a gente já chegou a produzir quase 10 bilhões de toneladas. E falando em lixo, né, dessas toneladas, o Brasil, de toda essa produção no Brasil, menos de 2% desse material é reciclado, o cálculo é de 1,28%. E segundo o IBOP, de 2018, 75% dos brasileiros não têm costume de separar os materiais recicláveis e 39% não separam o lixo orgânico desses lixos. E a gente sabe que o material plástico ele é muito comumente usado em embalagem. Então, se você não tem uma limpeza desse material na hora da reciclagem, na hora da separação desse material, às vezes, por contaminação, ele não pode mais ser reciclado, ele vira resíduo e polui o meio ambiente. A reciclagem do plástico ela é feita em 3 fases, que é a coleta, a separação e a transformação. O que a população civil pode fazer é a coleta e a separação, né, é a limpeza, e depois é entregue esse material para profissionais devidamente equipados, devidamente instruídos a como lidar com esses materiais para evitar qualquer tipo de acidente, de dano, de contaminação, porque lidar com o resíduo, você lida com lixo, você lida com saúde. Então, tudo deve ser muito bem feito de forma cuidadosa, para evitar realmente que pessoas se firam no processo. Falando do papel, que é uma coisa que a gente usa todo dia e usa muito, ele foi inventado em 105 depois de Cristo, então ele é muito velho, muito antigo. Ele foi inventado na China e, no início, ele não era de fibra de madeira, ele era de fibra de tecido antigo. Mas desde o século XV, como a utilização desse material ficou muito comum, ficou muito popular, a demanda da fibra de tecido não era suficiente para a produção, então foi utilizado a partir de 1700, mais ou menos, teve a ideia de se usar fibra de madeira, mas essa ideia realmente só foi concluída em 1850. E o papel, por ele vir da fibra de madeira, ele tem um potencial agrícola muito grande. E o setor de celulose do Brasil é o segundo maior produtor e maior exportador do mundo. De toda a nossa produção, a gente destina 70% dela para a exportação, principalmente do mercado chinês, europeu e estadunidense. E em termos de produção, a gente só perde realmente para os Estados Unidos. Para produzir 1 tonelada de papel, são necessárias mais ou menos 24, 25 árvores. E a parte que nos cabe na reciclagem do papel é a separação dos papéis entre recicláveis e não recicláveis. Os papéis que não são recicláveis são papéis que estejam sujos, engordurados, papéis plastificados, metalizados, laminados, papel de fotografia, porque ele tem uma plastificação e ele tem uma tinta, e papel utilizado na confecção de livros que passaram por cola, geralmente na contracapa de um livro. E também, óbvio, né, gente, papel higiênico não dá para reciclar, a gente deixa esse aí para outra coisa. Pode passar o slide, fazendo favor?
Agora eu vou tratar do metal. O metal ele pode ser quase 100% reciclado, e porque além de manter quase todas as suas características iniciais, ele pode ser reciclado mais de uma vez e ele não vai perder característica de qualidade ou característica química dele. O alumínio, por exemplo, ele pode ser usado praticamente sem limites, inclusive das latinhas que são recicladas, que são catadas, 98% delas são reaproveitadas. E no setor metalúrgico, geralmente as principais matérias-primas desse setor provém da sucata. Então, em vez de você buscar nova matéria-prima, você reutiliza o seu resíduo, que pode vir a ser transformado, ou resíduos de outras empresas. E você tem durante o processo produtivo e no processo de fundição, não existe perda desse material reciclado em relação ao material produzido com minérios extraídos diretamente da natureza. E segundo os dados desse setor, a gente acredita que, em média, do ferro, se tratando do ferro, a gente tem uma reciclagem, uma reutilização de 65% do material, e quando a gente trata do aço, a gente fala de 30% de material reciclado, e a gente tem um exemplo muito grande disso, que é a CSN, que é uma empresa metalúrgica, que utiliza aço no seu dia a dia, né? O processo da reciclagem do metal, ele economiza, em média, 85% de energia, o que, calculando, dá mais de 100 milhões de megawatts de energia elétrica e menos 40 milhões de toneladas de CO2 lançados na atmosfera. Então, a reciclagem ela tem um impacto ambiental imenso e ela tem impacto econômico também para as empresas, porque quando você economiza energia, você deixa de perder dinheiro, ou seja, de gastar dinheiro. Então, a reciclagem ela não é só ambientalmente segura e eficaz e importante, ela tem suas vantagens econômicas. Agora, continuando sobre o metal, uma parte que é muito importante falar quando a gente trata de reciclagem é sobre a contaminação de metais. Quando o metal ele é descartado de forma leviana na natureza e ele é deixado para lidar com as mudanças climáticas, ele sofre deterioração e ele se infiltra no solo, nos lençóis freáticos, e existe a contaminação por metais. Então, geralmente, essa contaminação pode ser por metais leves, que vão gerar, sim, sintomas no seu corpo e vão prejudicar a saúde, mas por metais pesados, existem danos que podem ser quase irreversíveis. Então, uma exposição prolongada a essa contaminação pode causar sintomas de dores abdominais, diarreia, cardiopatias, dormência no corpo e câncer. E essas características especificamente são características da contaminação por arsênico, que podem ser encontrados em cigarros e pesticidas. E a gente sabe que o Brasil é um país que tem grande investimento em agropecuária, em agricultura, e a gente tem ainda muito uso de pesticidas, então a gente precisa tomar cuidado. E tratando também de outro metal muito comum, muito conhecido, que cai inclusive no vestibular, é o mercúrio. O mercúrio, além de em qualquer forma dele, ele é prejudicial à saúde, mas uma das formas mais preocupantes é que o mercúrio acumula progressivamente na cadeia alimentar. Então, essa bioacumulação de você se alimentar de um peixe que está vivendo em área contaminada, o peixe está contaminado, você se contamina pelo peixe, ele pode acarretar em sintomas leves e até sintomas extremamente graves, como mudanças de humor, nervosismo, irritabilidade, insônia, dor de cabeça. E quando essa contaminação já está num nível mais avançado, você tem espasmos musculares, tremores, fraqueza, atrofia muscular, diminuição das funções cognitivas. E altas concentrações a níveis, assim, se tratando de medicina, que chega em níveis alarmantes, se você tem ali um encaminhamento, se não for nada, for feito possivelmente um encaminhamento para a morte, causar o mau funcionamento dos seus rins, insuficiência respiratória e, enfim, ocasionando no óbito da pessoa. Então, um alerta que é preciso se dar se tratando de reciclagem, que é muito importante, é não tentar reciclar metal em casa. Esse procedimento tem que ser realizado por profissionais capacitados e que obedeçam às medidas de segurança. O que nós podemos fazer é higienizar e separar esses metais para que sejam reciclados, e pode ser que seja necessário que se procure o centro de reciclagem da cidade e entender como funciona a coleta desse material. É preciso a gente zelar pela vida do próximo inclusive para salvar a nossa própria vida. Então, não é simplesmente você
colocar aquilo no lixo, tudo misturado. Esse material ele pode ser que ele necessite ser embalado, principalmente se tratando de materiais perfurocortantes, como seringas, agulhas, principalmente para quem é diabético e utiliza métodos mais antigos da injeção da insulina. É preciso descartar esses materiais com cuidado, porque se tratando desses materiais de agulhas, você tem ainda uma contaminação de sangue da pessoa, existe uma biocontaminação alta e é muito perigoso. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente deve zelar pela vida do próximo, para zelar pela nossa vida. Então, qualquer tipo de reciclagem deve ser feita por pessoas capacitadas, se procurar um centro de reciclagem. E a nossa parte é realmente o cuidado desses materiais, a separação, uma possível embalagem, e entender como funciona o processo de coleta, se é por catadores, se o lixeiro que passa normalmente por serviços da prefeitura, se ele tem convênio com essas empresas. Então, é o nosso cuidado e é a nossa parte que é possível ser feita. O próximo material, o vidro, eu vou deixar para o nosso bolsista, aluno bolsista do PIBIC, o Ícaro, falar. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o vidro e depois só vou falar sobre o e-book. Então, vamos lá. O vidro, ele está na Terra antes do homem. Quando os raios solares batem na areia, né? Eles formam pequenos pedacinhos de vidro. E quando o vulcão entra em erupção e encosta na rocha, bem quente assim, também forma pedacinhos de vidro. A natureza já transformava vidro antes da gente. E o vidro, ele é 100% reciclável. Então, vamos parar para pensar. Por que a gente deveria reciclar o vidro? Vamos lá. Ele é feito por um material que não é renovável, que é a areia. E com os dados da Uniedu e da Unisul, a areia ela é retirada principalmente dos fundos de lagos. E o vidro ele é feito de 70% de areia. Então já está aí um tópico para a gente saber. Para a gente reduzir os impactos que ele causa na natureza, nós precisamos pegar... Conforme a pandemia nos proporcionou que a comida chegasse pela nossa casa, sempre tem aquele pacotinho, sabe? Um pedaço de papel que você pode usar para enrolar, para você reciclar o vidro. E vamos lá. O caco de vidro, quando reciclado, 10% dele, do caco de vidro, mistura quando a gente vai fazer o vidro, e 4% de energia que é necessária é reduzida, e o consumo de água também é reduzido em 9,5%. Para produzir o vidro, a gente utiliza um forno de alta temperatura, que utiliza muita energia elétrica, água e também energia térmica. Então, vamos lá. Se você também tem dúvida se pode reciclar vidro de carro, janela, esses vidros são perigosos para reciclar. E se quiser reciclar, pode sim, mas eles não podem estar perto de materiais de obra, essas coisas. E pode passar o slide. Agora a gente vai falar um pouco do e-book. Com a pandemia, eu acho que a gente consumiu muito entretenimento e esqueceu um pouco da educação científica, sabe? E aí, esse é o projeto Tecnosolidários. Eu achei muito legal a ideia quando eu entrei, porque eu sei que é bem difícil, né, a nossa ideia, né, tentar fazer com que o algoritmo do Instagram faça que a gente esteja lá todo dia para você passando informação. E o e-book está aí para ajudar, né? Onde cada aluno vai escrever um capítulo, a professora vai escrever o prefácio, né, junto com o Abegão, que é o coordenador da PET. Eu vou escrever a parte do vidro, que eu achei muito legal, eu estou aprendendo muito. E a gente está querendo fazer uma linguagem mais descontraída, sabe? Que as pessoas tenham bem em mente o que fazer com o lixo, não fique um assunto vazio. Eu queria chamar a professora Elaine para saber por que essa ideia de fazer o livro. O que ela acha? Eu acho ótimo, né, Ícaro? A gente pensou esse livro como uma proposta de compilação dos conteúdos que foram pesquisados, né, pelos alunos
desde o início do projeto, um formato, né, esse grupo que chegou nessa segunda leva, a ideia era que a gente desse uma carinha diferente para poder incentivar justamente o aluno do ensino médio, né, até um pouquinho mais novo, a olharem esse assunto, né, a começarem a ter uma mudança de comportamento, porque a reciclagem, a sustentabilidade, ela passa por uma mudança de comportamento, né, para a gente pensar as questões de uma forma micro, assim, aquela ideia da educação da criança, né? Quando você liga a torneira, você usa, né? Você fecha a torneira, você enxágua a boca, você abre a torneira e usa a água e vai, né? Trabalhando essa mudança comportamental. Então, o nosso resultado, né? O resultado que a gente está apresentando aqui, de fato, não é um resultado para a galera, né? Não é aquela coisa midiática. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha, né? Com a consciência de que a gente está produzindo conteúdo de qualidade, né? Que está plantando as sementinhas da mudança comportamental. Então, esse livro ele vem com essa proposta, por isso que nosso planejamento era entregar o livro em junho, setembro, depois passamos para setembro e agora, né, ainda estamos envolvidos, né, Ícaro, com o livro e o formato do livro, enfim. Mas o livro ele vai trazer, né, ele está separado por materiais, a gente vai trazer essas questões de uma forma, os números, né, e as questões também de uma forma mais a fundo, né, não muito fundo, mas assim, na tentativa de sensibilizar quem estiver lendo, né, principalmente o aluno do ensino médio, um pouco mais novo, talvez, né, sobre fazer, né, ser mais sustentável, pensar no consumo de uma forma mais crítica, né? Será que a gente precisa realmente consumir uma embalagem? Não pode ser um refil, a gente não pode aproveitar essa embalagem. Eu, particularmente, a vida inteira tive um problema com o descarte do lixo, né? Não chego a ser uma pessoa acumuladora, mas me dói, por exemplo, jogar algumas embalagens que estão boas para o uso, né? Então, seria interessante, alguém colocou, acho que a Aline colocou, né, a questão da logística reversa por parte das empresas, né? Esse descarte poderia acontecer de uma outra forma, a gente joga coisa boa no lixo, né? Aí, a Ivonete, ela coloca que faz compostagem de orgânicos, a coleta reciclável existe, mas sem separação de material, o lixo que ela descarta é bem pouco e, às vezes, no dia da coleta nem tem o lixo. Muito bem. Vai ser um capítulo, né, professora, do livro? Oi? Vai ser um capítulo do livro, né? Exato. Nós temos a Aline, que é a nossa anfitriã, nossa host, né? Que fez o convite para estarmos aqui apresentando esse projeto. Ela também faz parte do projeto do livro, né? Com a tecnologia social que ela propõe, que é justamente na área da compostagem doméstica, que é possível fazer compostagem. Não? O lixo orgânico é muito produtivo, né? Ele rende muita coisa. O lixo eletrônico, né, tem as suas questões, então também é um capítulo que a gente trata no livro, como é que a gente faz esse descarte, que a gente joga às vezes, né, um produto eletrônico tem peças, né, então uma das peças não funciona, o resto funciona, então como é que a gente trabalha? Pilha velha, né? Pilha velha, né, que a gente faz descarte do jeito que a gente faz os outros, né? Se coloca no lixo comum, contamina, né? Traz aquela questão que a Alice colocou dos metais, o vazamento, e gera um problema ambiental aí nesse lugar. Então, algumas empresas, né, que trabalham com energia, por exemplo, recolhem as pilhas, né? No sentido até dessa preservação ambiental. Acho que é isso, né, Ícaro? Principalmente, a gente já deu assim, um spoiler enorme do que vai ser esse livro. E eu espero que a gente... Então, exatamente, Jorge. Jorge coloca fundamental um e-book com esse conteúdo ser acessível às crianças das escolas públicas por meio da Secretaria Municipal Estadual de Educação. Ótima ideia. É o meu pai. Que legal. Então, a ideia é justamente essa da gente
introduzir, né, um conteúdo acessível para a mudança comportamental das crianças, do público em geral, e que esse conteúdo possa ser trabalhado junto às escolas, né? De várias formas, né? Eu acredito que quanto mais expostos à temática, as crianças vão assimilando, né? Então, é um livro, é um webinar, é um seminário, né? Uma live, é um canal no Instagram que traz uma forma mais lúdica, é um canal no Facebook que atinge outro público, outra faixa etária. Então, quanto mais expostos ao conteúdo, mais a probabilidade dessa mudança, né, dessa conscientização acontecer. Sim. E é isso. Então, agora a Alice quer trazer os dados do quiz? Isso, a Alice vai trazer os dados do quiz que vocês responderam. Tudo bem, eu vou pegar aqui. Eu queria, inclusive, agradecer a todo mundo que respondeu o quiz, porque o quiz, teoricamente, ele tinha um limite de 25 respostas. A gente conseguiu 34, então estou muito feliz. Mas todas as respostas foram contabilizadas e está tudo aqui certinho, pessoal. A gente fez um quiz, para quem não fez ou para quem não sabe. Um quiz sobre algumas questões, era um quiz bem rápido, de sim ou não, acho que 8 perguntas, 9. Era um quiz rapidinho de verdadeiro ou falso, ou de dados, que falava sobre, vamos ver, algumas informações, alguns dados, assim, um pouco diferentes, algumas coisas que provavelmente as pessoas não sabiam, não tinham conhecimento. E que a gente falou aqui, né? Isso, a gente até chegou a divulgar alguns dados aqui. Se você assistiu, fez o quiz depois, você conseguiu responder certo. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar a pergunta. Acho que não. Mas, Alice, esse quiz não estava fácil, não, hein? Eu respondi. Tava sim. Pegadinha, não. Você botou pegadinha aí. Uma pergunta grande lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o resultado. Não consigo. Pera, consigo sim. Tá, achei. A primeira pergunta era sobre... A gente começou com o plástico, né? Segundo a reportagem do National Geographic, e sobre o nome do plástico, em quem foi... como é que eu vou falar isso? Em quem foi a homenagem. A gente teve aí 8 respostas erradas e 16 respostas certas. E sim, o plástico, ele homenageou Alexander Parks. Né? Ele foi chamado Parksine no início. Em média, 40% de todo o lixo plástico produzido nos últimos 150 anos foi utilizado apenas uma vez, isso é verdade. E uma só pessoa respondeu errado, gente. Então, vocês estão sabendo legal de reciclagem. A galera acabou de sair do Enem já destruído. É verdade. A gente tá no jeito. Sobre o papel, o volume de celulose produzido no mundo em 67 era de 80 milhões de toneladas. E em 2017 chegou a 170 milhões, então a gente teve um aumento de 115% na indústria. Esse fato era verdadeiro. Deixa eu ver, 21 pessoas acertaram. No Brasil, utiliza-se a árvore do eucalipto para extrair a celulose. E em 2016, 69% de toda a celulose produzida foi exportada, e também era um fato verdadeiro. Acho que eu fui redundante, mas é isso aí. Sobre o metal, qual a porcentagem da matéria-prima do ferro a indústria utiliza? E é 65%, como eu falei. E 17 pessoas responderam errado. Eita. Eles responderam 25%. Mas faz sentido, porque é um número alto para reciclagem. Muita gente não sabe disso. Inclusive, eu descobri quando eu estava fazendo a pesquisa para o e-book. Sobre a importância da reciclagem do metal, aqui está falando sobre as toxinas liberadas e como isso pode causar intoxicação. E 23 pessoas acertaram essa pergunta. É verdadeiro, né? O metal ele é um causador de doenças. Sobre o vidro, se ele é 100% reciclável, 18 pessoas acertaram e foi uma das últimas coisas faladas. O Ícaro teve essa fala. E dependendo das condições a qual o vidro é sujeito, ele chega a durar até 1 milhão de anos. E 15 pessoas acertaram essa pergunta. Boa. Eu acho que dados sobre durabilidade e sobre a dimensão, vou dizer que provavelmente 80 milhões de toneladas, são dados que assustam, são dados que te deixam, vamos dizer, alarmado. E assim, ou acerta ou erra, não tem meio termo. Muita gente acertou, muita gente errou. E é uma coisa que a gente chegou a falar aqui, né, sobre a democratização da informação. A gente não tem acesso a essas informações. São dados que não chegam para você todo dia, tipo no WhatsApp, né? Você não tem um alerta no seu Google
para te dar essas informações, porque não é um assunto que todo mundo quer saber, não é um assunto que todo mundo se preocupa, né? É uma coisa que as pessoas querem conversar, e não é uma coisa que é confortável de falar, porque trata do nosso consumo, do nosso lixo, das coisas que a gente faz, das coisas erradas que a gente faz, do nosso modo de vida, né, consumista, imediatista, da nossa indústria, da nossa economia. Então, é um assunto que as pessoas não querem se envolver, não têm interesse, não é um problema meu. E acho que é por isso que existe uma falta de informação e a falta da busca para informação, e por isso que não existem ferramentas para facilitar a informação. Acho que também envolve muito isso, como você disse, né? Temos diversas influências, não é só a gente diminuir nosso consumo de água, tomar banhos mais curtos. A gente tem uma indústria que, assim, é alarmante os números, sabe? Só que, de qualquer forma, ainda assim, a gente fecha os olhos porque a gente também vai ter que rever muitos dos nossos métodos. Às vezes, diminuir um pouco no banho é tranquilo, mas fazer a compostagem, vou ter que... É um trabalho, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não revê porque não é confortável sair dessa bolha, sair da bolha do eu coloquei meu lixo, passaram e levaram, eu não preciso mais lidar com ele. Só que, assim, cada vez mais a gente está tendo o retorno disso, sim, e a gente está lidando com ele, sim, sabe? Hoje, a gente tem, assim, acredito que muita gente pense, não, é só os animais marinhos lá que estão ingerindo sacolas, estão ingerindo microplásticos. Não, já tem evidências de que nos nossos... O corpo humano já também está ingerindo esses microplásticos, entendeu? Na nossa água, porque são plásticos de resíduos de lavagem de roupa por conta do tecido, né? Também não serem tecidos ecológicos. Então, essa lavagem passa. A gente não consegue fazer toda essa purificação da água. Então, hoje a gente tem registro, sim, dessa intoxicação na gente. E aí, mesmo assim, a gente não tem informação disso. Tá todo mundo aí com essa intoxicação e a gente não tem essas informações assim. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, a gente precisa rever, a gente precisa cobrar. Sempre cobrando, mas também revendo aí as nossas atitudes, né? O que a gente faz no nosso dia a dia, o que a gente pode estar diminuindo. Imagina que incrível se todos conseguissem fazer igual a Ivonete, né? Que falou que às vezes nem tem lixo. Passa ali, nem tem lixo. Imagina, gente, isso é incrível. Ai, meu sonho. Uma coisa que a Luana falou, Parabéns. né, do nosso papel é cobrar, porque realmente a porcentagem de lixo que a população civil produz é ridícula em relação à indústria, do que a gente gasta em relação ao que a indústria gasta, que a indústria produz. Mas não quer dizer que a gente não pode fechar o olho. O nosso papel como sociedade é cobrar do nosso Estado que ele tome alguma atitude. E a atitude pode ser que ele regule essas empresas, que sejam implantadas leis que falem, olha só, meu anjo, você não vai gastar isso tudo de água, você não vai socar todo esse CO2 aqui na minha atmosfera, né? A gente vai falecer em algum momento. Nosso papel é cobrar, mas o nosso papel também é a gente se informar e a gente mudar os nossos hábitos. Que são coisas que, assim, não são tão difíceis de se fazer. E a gente também utilizar de exemplos. Eu lembro disso, teve uma postagem que a gente fez no Instagram de empresas sustentáveis, que tem uma política sustentável, até de embalagem, em vez de só embalagem de plástico, embalagem de papel, que tem uma reciclagem de fácil acesso a decomposição é em menor tempo. Então, assim, eu não vou reduzir tanto assim o lixo, mas eu vou trocar por uma coisa que polua menos, ou que tenha um tempo de decomposição reduzido, ou que seja mais fácil de ser reciclado, ou que provenha de material reciclado. É importante a gente apoiar essas empresas, apoiar pessoas que têm essa índole ou essa cultura dentro da família delas, da vivência delas, ou até mesmo pessoas no Instagram que influenciam, que até nos ensinem formas de fazer isso e que não vai ser um grande empecilho no dia a dia. E a gente também influenciar o nosso ambiente. Ih, a Helena caiu. Mas influenciar o nosso ambiente. Eu lembro que a Helena até comentou, né, que a Alicia é que debate, eu sou a chata, né, que teve uma vez, quando a gente estava pesquisando pro e-book,
que eu vi esses dados, eu falei, mas quem somos nós? Quem sou eu? Qual a diferença que eu faço? Mas a gente faz diferença, talvez não como indivíduos, mas como sociedade, né? Como um coletivo, vamos botar dessa forma. E é importante a gente tratar esse assunto, é importante a gente ter um espaço para falar sobre isso, para tirar um pouco dessa barreira de, ai, nossa, que saco reciclagem, ai, nossa, que saco isso, ai, nossa, que saco isso. E também, assim, nos últimos anos tem entrado mais em voga, né, em moda, tratar sobre assuntos disso, consumir produtos que sejam ecológicos, tenham uma origem verde. Então, assim, existe um futuro promissor, eu acredito, mas ainda falta um caminhozinho ainda, falta um caminho talvez um pouco mais estruturado em se tratando de legislação e em se tratando até de organização. Eu acho isso muito importante que a Alice falou de legislação, por causa que as empresas que trabalham com isso, por exemplo, que recicla vidro, elas competem com as mesmas que reciclam metal, sendo que o vidro é 100% reciclável, sabe? Elas oneram do mesmo jeito a produção do vidro. E alguma lei que ajude elas, poxa. E outra coisa também é que a gente está ajudando a chegar mais no algoritmo do Instagram, sabe? As pessoas vão começar a curtir isso. Eu acho isso muito legal, começar a visualizar a story. E aí vão começar a fazer parte do dia a dia dessas pessoas. Eu acho que vale a pena, sim, a gente falar isso. A gente não pode ser pessimista e achar que tá todo mundo indo pro água abaixo. Eu acho que não. Eu acho que é um novo começo. A gente está tentando fazer o planeta ficar melhor, as pessoas começarem a enxergar isso, abrir os olhos das pessoas. Eu acho que é isso. Só acrescentando um pouquinho aí no que a Alice disse, sobre a importância, né, também da cobrança de quem tá ali para fazer isso. A gente entende que para eles não é benéfico, né? Porque assim eles vão estar cobrando e essas empresas, e o Estado também depende muito, né? Dessas empresas, das empresas que estão ali nos estados, né? Dos tributos que elas pagam. Então, muitas vezes, eles não cobram por esse receio, mas também não cobram porque não tem essa cobrança vindo para eles, né? Então, eles não passam isso porque eles também não recebem de forma tão intensa. Então, é sempre muito importante a gente ver as políticas da nossa cidade, né? As políticas do nosso bairro. Às vezes, ali no seu bairro tem catadores, ali no seu bairro tem uma coleta seletiva, né? Então, é legal você estar se informando sobre isso, estar procurando saber. E eu acho que, agora até complementando um pouquinho o que o Ícaro disse, como é bom a gente curtir isso, a gente acompanhar mais isso, que cada vez mais a gente sabe como o algoritmo do Instagram se a gente acompanha, começa a mostrar, se a gente fala, daqui a pouco o seu celular começa a mostrar para você, entendeu? A gente sabe como isso tem, e aí cada vez mais aparecendo no seu dia a dia, vai ficar muito mais fácil. A gente tem muito isso, né? Tá aparecendo no dia a dia, aquilo ali vira tendência, todo mundo vai. Então, a tendência dos brechós e da reutilização, isso é muito bacana, né? O quanto a indústria de têxtil, né, gasta muito água, entendeu? É uma poluição muito grande, plástico nas roupas. Então, a reutilização dessas peças é algo assim incrível, né? E que virou moda, virou tendência, virou algo assim que hoje é chique você comprar em brechó. Então, assim, eu acho que é reforçar isso a gente tem, além desse papel de fazer, acompanhar. Acompanhar também é muito rápido e também multiplica muito a informação e para quem a gente vai estar atendendo e até para a gente também poder auxiliar nessa cobrança das pessoas que estão ali no Estado para regulamentar isso, né? Então, complementando um pouco a fala da Luana, antes do Aleph mandar as perguntas, né, que foram vários comentários que a gente acabou não conseguindo dar conta durante a apresentação, essa questão da legislação, né, ela é bem definida no sentido do Estado
estabelecer que esses resíduos eles precisam, né, alguma coisa precisa acontecer, né, em relação a esses resíduos. E muitos estados ainda não conseguiram, né, municípios não conseguiram implementar uma política de reciclagem eficiente. E no sentido de tentar resolver a questão da implementação dessa regulação, alguns municípios estão adotando, né, o estabelecimento de usinas, né? Então, a queima desses resíduos, e não reciclagem, mas a queima para geração de energia. Eu até mandei para vocês uma notícia que diz respeito à cidade de Volta Redonda. Então, acaba sendo a queima de dinheiro, né? Porque o lixo que é descartado é um lixo que poderia ser aproveitado, porque existe um processo produtivo inerente, né, a essa produção anterior que pode plenamente ser incorporado dentro de uma cadeia, né, a cadeia reversa. E, enfim, isso não é feito, né, e isso tem sido estudado da forma como o capitalismo entende, né, a destruição do material e, novamente, uma fabricação, né? Enfim. É mais fácil a gente descartar do que tentar consertar, do que tentar aproveitar. E isso vem de uma cultura, a nossa cultura trabalha dessa forma. E acaba sendo uma tristeza, né? Mas, enfim, estamos aqui na luta, né, para tentar implantar uma outra cultura, outros hábitos de consumo também, né, hábitos mais conscientes, e porque isso passa pelo comportamento da gente no dia a dia, né, como a Alice falou. Só que eu, assim, acredito que mudar um hábito é mais fácil você mudar a pessoa do que mudar um hábito, né? A gente precisa querer mudar o hábito, a gente precisa ter consciência desse hábito, a gente precisa, segundo os estudos científicos, de 20 dias para mudar um hábito. Não sei, fica o desafio aí para vocês, mas mudança de hábito não é algo fácil, tá? Eu pelo menos aqui em casa, diversas vezes eu me pego jogando lixo orgânico na lixeira do lixo, né, do lixo reciclado, né, no sentido até das escolhas, né, passarem por a gente ter um processo de consciência, de tempo, que muitas vezes muitas pessoas não têm. Mas aqui fica o esforço para as novas gerações pensarem essa questão do lixo, do descarte de uma forma diferente, porque quando a gente está em formação, é muito mais fácil adquirir valores, né? Assim como eu cresci com a questão da luz, acabou, saiu do quarto, apaga a luz, né? Usou a torneira, desliga, a água não fica escorrendo, né? Não se lava a calçada com água limpa, né? A água da chuva, a água reaproveitada. Então, tem, assim, uma mudança de cultura que é importante. E a questão da tendência dos municípios e do Estado em relação à geração de energia, né? Que também é uma forma de reciclagem. Mas, enfim, há críticas, né, em relação a essa medida. Aleph, agora é com você para a gente retomar o público, né? Muito bom, muito bom. Gostaria de, antes de trazer as perguntas, os comentários aqui, né? Fomos pescando alguns aqui durante a fala de vocês. O pessoal super participou, galera aqui animado pra caramba. Surgiram várias inovações aqui, várias formas de você reutilizar o resíduo orgânico, né? Que às vezes a gente nem imagina. Gostei muito de ver aqui os comentários da Ivonete, né? Trouxe bastante soluções para a gente aqui. Ela falou, inclusive, interessante aqui, né? Um jeito que ela dá para as esponjinhas ali de cozinha, que ela reutiliza essas esponjas, né? No fundo de vasos de plantas. Então, é bom a gente ter essa troca aqui de ideias, né? Ambientes como esse, que vamos adotando diversas formas de nos tornarmos mais sustentáveis durante o nosso dia a dia, né? Temos os ODS aí, né, que vieram em 2015 para poder reforçar muito isso, trazer esse plano de sustentabilidade mais para perto da gente, né? Tirando um pouco essa visão que a gente tinha muito de que para ser sustentável, para poder
acabar com os problemas ambientais, isso é problema de empresas, né? Não que não seja, as empresas têm uma carga poluidora assim, muito grande também, né? Mas o ODS, eles trazem isso, eles falam, né? Isso é uma das suas perspectivas, que é um plano para governos, para empresas e para a gente, né? Então, a partir do momento que a gente começa a agir localmente, né? Agir dentro da nossa casa, dentro da comunidade que a gente vive, né? Dentro do nosso ciclo familiar, e pensando globalmente, é uma forma da gente trazer essa onda do bem, né? Essa onda sustentável para uma maior quantidade de pessoas. O caminho é árduo, é difícil, não são todos que estão empenhados, que querem fazer, como vocês bem disseram aqui no início, né? Mas a gente vai devagarzinho, vai implantando essa sementinha aí. Aqui hoje, né, tivemos 30, 40 espectadores aqui durante a live, então cada um trazendo uma informação, essa sementinha acredito que tenha sido plantada em muitos daqui. Nós temos muitas lives também falando sobre reciclagem, tocaram um assunto aqui de reciclagem, né? O nosso grupo aqui, o Ciência Pra Gente, nós falamos de reciclagem, trabalhamos com reciclagem, agora com o período remoto, nosso trabalho está sendo mais divulgação científica, mas ainda no âmbito de compostagem, né? Então, temos dados interessantes, mas quase a metade de todo o lixo gerado no nosso país, ele é composto por material orgânico, então, a gente pensar na compostagem é uma maneira da gente diminuir, talvez, metade de todo o lixo gerado. Então, é muito importante a gente pensar nisso também, né? Trazendo mais para perto essas situações. Eu aqui em casa pratico a compostagem também, a gente tenta separar o máximo possível plástico, né? Metal, e dessa forma a gente vai evoluindo aí, né? Para um passo mais ambiental, saindo dessa nossa visão, dessa nossa cultura de consumo linear e tornando esse consumo mais circular, né? Essa economia circular que vocês muito bem trouxeram. Então, vamos aqui, o pessoal falando aqui das enquetes, né? Voltando aqui ao início um pouco que eu pude perceber aqui, a Alice já tinha entrado na fala dela aí, falando sobre a porcentagem das pessoas que votaram, né? A quantidade, na verdade, de que participaram e que acertaram as questões, e o pessoal aqui colocando que acertou 6 de 8, 7 de 8, então está todo mundo muito bem engajado, todo mundo entendido aí do assunto, certo? O pessoal também comentou aqui que adotou escova de bambu, absorvente de pano, então são várias medidas, né? Várias formas da gente ir mudando devagarzinho nossos hábitos, aí não é fácil, mas a gente consegue fazer essas mudanças, né? Antes de eu trazer o comentário do pessoal, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, particular, né? Em relação à fala aqui mais da Alice e da Luana, que falaram das métricas do Instagram, né? O Ciência Pra Gente também, por conta desse período remoto, a gente está trabalhando com a divulgação científica. Assim como vocês, nós também abandonamos o Facebook, porque a gente vê que não é uma estratégia muito viável mais. O Facebook acabou se tornando um marketplace, né? As pessoas vão para lá para poder vender. E o Instagram hoje é a nossa maior vitrine para poder trabalhar com o que a gente está fazendo aqui, que é trazer, né? Falar um pouco de sustentabilidade, de hábitos sustentáveis, né? Nessa coisa toda. E a partir dessas métricas que vocês apresentaram aí, eu queria saber de vocês qual foi a estratégia mais viável para poder atingir, né, o maior número de público, ter o maior engajamento. Vocês tiveram um gasto maior de energia na arte ou na escrita? Já que o Instagram é uma mídia social de consumo rápido, né? Então a gente pensa assim, né, pelas nossas métricas, que a gente precisa estar focado mais na arte do que na escrita. Para vocês, qual é a estratégia que vocês utilizam e que dá certo, que funciona para poder atingir o público? Então, a arte, ela precisa ser chamativa, né? Mas a gente buscou ser simples. Então, assim, tentou algo simples, mas chamativo. Mas, assim, realmente a produção maior era nos textos. Porque apesar da gente sempre querer a maior, né, transmissão desse conteúdo, a gente também preza por isso, né? Como o nosso meio está ali pelo Instagram, então de trazer dentro de um limite do que é rápido de ler, algo bem sério e comprometido com o que a gente está falando, né? Porque às vezes a gente falava de como eu disse ali, do lixo ao luxo, utiliza algumas práticas, isso era tranquilo de falar. Pegava mais para a gente quando a gente tinha que trazer dados, quando tinha que fazer uma pesquisa mais assim, né, realmente científica, com uma revisão bibliográfica. Memórias. Então, São elas ela pegava um pouco mais aí para a gente, tanto que é até um pouco de um conteúdo
complicado de ser tão ativo, né? De ter uma publicação sempre, assim, no Instagram. E a gente também tentou ali sempre estar postando um pouco de stories, então chegava uma sexta, a gente fazia uma publicação de algum filme, algum documentário, para poder estar trazendo isso, tipo, gente, também vamos consumir coisas leves e tranquilas, né? E não só um monte de informação. Então a gente trouxe isso, um pouquinho também de quiz ali, que é legal, né? Sim. Mas é isso, as publicações que mais demoravam para sair, as que tem mais dados e que a gente precisava de pegar muitas coisas, né? Mas também são publicações que chamavam muita atenção, né? Por ter um conteúdo bem intenso, assim. Legal. Aleph, a Aline quer saber se tem Instagram, Facebook. A gente também tem Facebook. Só que o Facebook a gente deu uma descontinuada. Mas tem material nosso lá do início, tem os vídeos. Se você quiser dar uma olhadinha, é só procurar @tecnosolidários. Perfeito. Foi a gente não fez tanto sentido manter depois, como ela falou, né? Sim, foi o que nós percebemos também aqui no Ciência pra gente, né? Foi o que estava trazendo o maior retorno pra gente, né? Que é atingir o público, que é o nosso objetivo, era realmente o Instagram. Muito bacana. Tem uma pergunta aqui, então, um comentário, na verdade, da Aline também, né? Tá bem participativa aí na nossa live, isso é muito legal. Ela disse que sente falta por parte da maioria das empresas o investimento na logística reversa, né? De forma prática e acessível, como o retorno de garrafas PET, né? Utilizou aqui embalagens de cosméticos. Eu ainda acrescento embalagens de defensivos agrícolas, né? Agrotóxicos e tal, que devem ser retornados, né? E o Leonardo complementou também o comentário dela, dizendo que com relação à logística reversa, ele também fica preocupado com a indústria farmacêutica. Vocês desenvolvem algum trabalho, tem alguma coisa na página também, além do plástico, do metal, desses lixos mais comuns, vocês também chegam a trabalhar com esse tipo, falar desse outro tipo de resíduo, como farmacêutico, né? Ou não? Então, não deu tempo de falar, né, desses resíduos, mas quando a gente chegou, né, nessa nova gestão nesse ano, a gente quis abordar novos temas e desses desdobramentos, e inclusive eu até comentei, a gente falou de objetos perfurocortantes, que entra um pouco na indústria farmacêutica, principalmente que me veio muito, foi a lembrança do meu avô que ele era diabético, então teve um momento ali bem no início que teve que a gente já tá com agulha, enfim. O descarte desses materiais, eu só me aprofundei no de metais mesmo, mas não existe essa logística reversa, porque a logística, vamos dizer assim, fica complicada. O consumidor não quer ter o trabalho de ir entregar. Às vezes é um produto que ele só vai consumir uma vez, não vai consumir mais. Então, para ele, às vezes não vale a pena. Mas existem empresas que fazem isso. A Apple faz isso com celulares, porque você reaproveita o circuito, você reaproveita o ouro que está ali, você reaproveita o plástico, você reaproveita o metal. A MAC faz isso com as embalagens, indústria de cosméticos, com o plástico das embalagens, porque ela reaproveita. Algumas empresas fazem isso e têm sucesso porque são produtos de alta recorrência. Você vai continuar comprando, você tem um incentivo, você tem um desconto. Alguns outros produtos, algumas empresas não têm esse sucesso. Ou elas não se importam, não querem fazer isso, porque às vezes não vale a pena. Às vezes elas pagam barato na matéria-prima, ou só na embalagem, às vezes elas nem fazem a embalagem, elas só compram, terceirizam esse serviço. Às vezes, elas têm, com essa empresa, ela fornece mais de um serviço, então é uma cadeia econômica muito complicada. Mas essa política não é incentivada. Então, é complicado você tratar dessa política reversa. Existe, eu não me engano, teve uma política, no início dos anos 2000, de trocar eletrodomésticos, você trocava uma linha e conseguir desconto na linha branca que estava em alta, mas não é uma coisa que é incentivada, porque dá trabalho, né? E as pessoas não querem ter o incômodo. Eu acho que é muito cultural, pelo menos no nosso país, eu vejo isso, a gente não quer ter o incômodo de fazer. A gente é um país muito grande, e a gente tem abundância de água, de matéria-prima, de alimento, de fruta, então a gente não quer ter incômodo, porque pra gente não tá faltando. E teve até um comentário que falou, países de primeiro mundo têm um grande incentivo. Alguns têm porque eles não têm a quantidade de coisa, a abundância que a gente tem.
Então, para eles vale a pena, para a gente ainda não vai. Talvez vai valer a pena fazer isso, talvez seja tarde demais. Por isso a gente tem que começar, a gente precisa se mobilizar para que isso aconteça agora. Perfeito. Dando só uma continuidade, assim, a gente teve um pouco de material ali sobre perfuro-cortantes, né, também, e sobre lixo eletrônico, que também, ali fugindo um pouco do lixo que a gente mais fala, a gente teve algum material, um pouquinho disso. E a questão do lixo hospitalar, por exemplo, ele não é reciclado, né, ele é tudo incinerado, esses lixos, eles não têm esse contato, e assim, não deveria ter, né? Mas, além disso, tem algumas farmácias, tem alguns espaços que elas falam elas deixam um espaço ali mesmo para as pessoas colocarem seus lixos de remédios mesmo, né? Lá, depositarem esses restos de remédios e tudo mais, lá, não jogarem no lixo comum. Assim como tem alguns espaços também para pilhas, eletrônicos, né? Então, essa é uma área também que é muito bacana de incentivo, porque, assim, tem um lugar certo para isso ir, e aí, às vezes, a gente fica com aquilo em casa ou só joga no lixo né, e não é o certo, mas também é uma coisa que não é tão falada e tão transmitida de leve, quando você for à farmácia, leve seus medicamentos vencidos, seus medicamentos, né? Leve e descarte eles lá. Não tem tanto isso, tem algumas farmácias que aplicam, mas também não é tão divulgado. Difundido assim, né? Nessa questão de pequenos lugares que fazem essa reutilização, esse recolhimento desses materiais, muito também são de pequenos comércios locais que fazem realmente a reutilização ou que trabalham com isso de forma especializada, mas não é uma coisa na escala, vamos dizer assim, na cadeia produtiva, não é uma coisa que chega até a primeira, que seria a indústria, vamos falar assim. Muitas vezes fica aqui por baixo, fica pela gente, porque às vezes para eles não vale a pena, e para a gente faz muita diferença. Então, você separar a latinha para o catador de latinha, você separar o lixo para o pessoal que faz a coleta seletiva, isso é por peso. Entregar as pilhas para o pessoal que faz a reciclagem, entregar eletrônico, às vezes, em loja de eletrônico, que vai utilizar parte daquilo para conserto, move uma economia, às vezes uma economia menor, mas é uma economia importante para a gente que está aqui, para a economia social, vamos dizer assim, para a nossa pequena bolha da cidade, do nosso bairro. Então, é um incentivo a essas pequenas bolhas econômicas, mas às vezes elas não fazem diferença. Por isso que não existe esse incentivo, porque lá em cima não chega. E parte muito da gente, às vezes, fazer isso, e a gente viver realmente esse estilo de vida de incentivo da comunidade, né, da economia da comunidade. Perfeito, Alice. E ainda mais que tem gente que sobrevive, né, catando lixo, e a gente não identifica, não coloca nenhum nome, sabe? Que é vidro, não identifica que é metal, que é plástico. E aí dificulta a vida de quem trabalha com isso, vendendo lixo. Sim, com certeza. Então, já infelizmente estamos encaminhando para o final aqui já. O bate-papo está tão gostoso, mas nós temos um tempo aqui para poder cumprir. Teremos que marcar outras vezes, viu? Acho que foi pouco essa aqui para a gente poder falar de um assunto tão abrangente, né? A gente está discutindo aqui. Mas aproveitando aí até essa fala do Ícaro agora, eu vou trazer já a pergunta da Aline aqui, que ela fala o seguinte, né? Eu gostaria muito de separar os materiais a serem descartados, mas não existe esse tipo de coleta na região em que ela trabalha. Né? Acredito que na região que ela vive, desculpa. Facilitaria muito. Acredito que ela esteja falando de algum incentivo aqui, né? Alguma legislação aqui, alguma política pública que tenha a coleta seletiva, né? Diariamente aí, semanalmente, enfim. E aí eu queria saber de vocês, usando esse exemplo que a Aline falou, nesse caso, né? O que vocês orientariam para a Aline? Já que na cidade onde ela vive, no bairro onde ela mora, né? Não tem essa coleta seletiva. Qual seria uma opção quanto a isso? Então, foi até uma parte da minha fala, né? Esse lixo ele vai para algum lugar, ele passa pela mão de alguém. Então, mesmo que não tenha coleta seletiva, esse material ele é contaminante, ele é perigoso, né? Ele é biologicamente perigoso, tanto que quando você vai descartar muitas coisas, existe ali o símbolo de ser biologicamente degradável, contaminante, né? Perigoso. Ele vai passar na mão de alguém, vai passar na mão pelo menos do lixeiro, né? Vamos dizer assim, se não existe uma rede de catadores.
E foi o que eu falei, é necessário que a gente proteja o próximo, porque eles estão ali, é um trabalho que tem risco, é um risco de contágio biológico, de eles entram em contato com doença, com barata, com rato, então é um contágio, é importante a gente proteger essas pessoas, e esse lixo ele vai para algum lugar, muitas vezes ele vai só para um lixão ou vai só para um aterro, e nesses lugares às vezes existe uma pequena separação do que vai ser incinerado, do que vai ser prensado, do que vai ser só jogado, ou daquilo que vai ser reutilizado por aquelas pessoas. Da minha família já teve uma pessoa que teve que fazer uma visita no chão por questão de trabalho e conseguiu filmar. E é uma condição, uma situação muito perigosa, é assim, muito precária. Então, quem tem o cuidado de separar e de embalar objetos que podem machucar, objetos contaminados, é importante para preservar a vida dessas pessoas. Às vezes, no lixão, antes de ser jogado, alguns lugares possuem, é tipo uma esteira, né? Tipo uma esteirinha, que vão passando esses objetos e algumas coisas vão sendo recolhidas, porque essas pessoas sabem que eu posso reutilizar, eu posso vender, eu posso transformar isso em artesanato. Então, é importante a gente fazer isso, porque por mais que não exista uma política para isso, e deveria existir, porque isso é lei, é a lei 12.305 da Política Nacional de Resíduos, tem que ter uma coleta seletiva, isso precisa ser separado para ser descartado. Só que assim, eles não tem incentivo, não tem fiscalização, porque não existe, às vezes, nem apoio nosso, né? Às vezes a gente vê histórias de sucesso, mas são, às vezes, cidades pequenas, cidades menores que se mobilizaram. E é difícil a gente ter esse acesso, mas é importante, pelo menos, para proteger o próximo. Perfeito, Alice. É até interessante você falar isso, porque a próxima pergunta aqui da Aline é justamente em relação à legislação. Ela pergunta para vocês aqui, como está atualmente a legislação em relação à coleta seletiva? Deve funcionar bem em alguns países, em alguns outros países, né? O que vocês acham? Então, como vocês... é lei, né? Tá? A gente tem essa lei de 2010 e existem alguns complementos. Teve um em 2015 que tentaram complementar. Eu acho que a maior parte do grande diferencial seria o incentivo ao cumprimento da lei, da fiscalização. Como é uma lei que rege o Estado teria que se fiscalizar ou sofrer uma fiscalização terceira. Só que não acontece, não vai acontecer. É difícil, então falta o incentivo do Estado. Então, é uma cadeia complicada. O Estado tem que incentivar a gente a separar para ele também ter um retorno do trabalho que ele está promovendo. Em alguns países de terceiro mundo a gente compara muito, mas a gente também precisa olhar todo um contexto. Muitos países são menores do que o Brasil, então a logística é mais fácil. Ou países como os Estados Unidos não é tão boa assim. Em alguns lugares é diferente e também o sistema lá é diferente. Culturalmente, né, países que já têm uma cultura, como, por exemplo, o Japão, existe uma cultura muito de limpeza, de reutilização, de semi, porque é um país bem pequeno, para onde vai jogar isso? E países que são menores, mas têm uma condição financeira de realmente bancar, e que eles precisam bancar porque está acabando e precisa refazer. E existe um viés econômico, a gente viu, né, a reciclagem do metal, por exemplo, ele reduz muito, muito o custo do novo metal que vai ser utilizado. Muitos países se atentaram a isso antes e conseguem manter isso. E existe um retorno, mas para o retorno acontecer tem que ter um incentivo e as pessoas precisam fazer parte disso. Então, depende muito, existem muitos fatores que interferem, mas legalmente existe aqui no Brasil essa política, ela só não é divulgada, só não é incentivada. O que é um erro por parte de todo mundo, eu acredito, por parte do Estado. E por parte de alguns lugares que existe um incentivo da população mesmo, eu não quero me incomodar e ter que fazer isso. É um erro de todo mundo, eu acho, num contexto geral. Sim. Quem quiser complementar, pode ficar à vontade. Eu acho que funciona não. Eu ia falar só que uma outra forma, assim, para ela também, além de cobrar e saber se existe alguma outra forma de separação, é saber se tem catadores no seu bairro também, né? Separar esses materiais que geralmente os catadores passam, tem muitos condomínios também que até fazem a própria separação, porque tem um catador que já passa por lá, então é uma outra forma também, esses catadores vivem disso, né? Então é uma forma de tanto a gente está conseguindo fazer a nossa parte, mas a gente também está ajudando outras pessoas.
É verdade, Luana. Existem muitos bairros, até cidades mesmo, em que a prefeitura não tem esse apoio da prefeitura, né? Então, acho que é uma forma, né, uma via que a gente utiliza para poder dar um destino correto, né? Do lixo e ainda ajudando os catadores, como vocês bem colocaram aí. Exatamente. Isso, Posso dar uma complementação? Falar? Então, acho que a Ivonete colocou aqui que existem países que até enviam seus lixos, né? No sentido de não conseguirem comportar ou tratar. Tem ilhas de lixo, tem uma ilha gigantesca de lixo boiando, acho que no Oceano Atlântico. Pacífico. É Pacífico? Então, para você ter uma ideia de que o problema do lixo, né, do descarte, não é um problema trivial. E no sentido da gente fazer valer esse programa, né, de resíduos sólidos, a gente, enquanto população, a gente precisa cobrar dos municípios o cumprimento dessa lei, das políticas públicas, né, enquanto cidadãos. É isso. Então, ter essa consciência é super importante, né, meninas da administração pública? Verdade. Acho que a apresentação delas valeu para o pessoal trazer bastante as perguntas para esse nível, né? Voltando mais para a administração pública, essa coisa toda aí. Tem mais uma pergunta aqui da Aline, né, na tela. Qual a legislação no Brasil em relação a isso? Podemos ler e compreender para podermos cobrar melhor? A legislação foi quem que o Ariel colocou aqui agora, né? Essa é a tá no chat aí. Né? O controle é o que as municipalidades precisam implementar como políticas públicas para controle, né, para tratamento dos resíduos sólidos, e que, no caso, eles não estão cumprindo. Então, uma vez que a população entenda, né, essa política, vai poder cobrar as medidas. E, no caso, né, a sugestão da Alice, da Luana, no sentido de da gente não prejudicar, porque às vezes os coletivos, né, os recicladores, eles existem, mas eles não aparecem para a população geral, eles aparecem lá no lixão. Então, trabalhar esse lixo de maneira separada ajuda quem está trabalhando na reciclagem também, a não se cortar, né, a não se contaminar. No caso do lixo hospitalar, né, como a Luana colocou, é um lixo que não existe uma lida, né, comum com esse tipo de lixo. Esse lixo ele é descartado de uma outra forma. Então, não tem como, né, a gente lendo a legislação, a gente acaba tendo o poder de fogo da informação para cobrar. Sim, é verdade. Então, pessoal, como eu havia dito, né, já trouxemos todas as perguntas aqui que estavam no chat, ainda tem bastante comentário, infelizmente não tem como trazer todos, senão a gente vai ficar aqui conversando até mais tarde. Então, agora vou pedir, né, para vocês se despedirem aí e fazer para o pessoal umas saudações sustentáveis, né, dizer aí, né, para o pessoal ficar para pensar aí, né, deixar uma frase para pensar, né, alguma frase de reflexão, alguma coisa aí para que o pessoal que esteja nos assistindo agora e que possam assistir depois, porque essa live vai ficar gravada, o link vocês podem disponibilizar para quem vocês quiserem, para ter, né, um pouco mais essa sensibilidade ambiental aí. Vai pela ordem, então, das carinhas, eu posso ir. Vamos lá, Alice. Então, gente, vou me despedir. Foi um prazer estar aqui. Eu queria também, inclusive, parabenizar o pessoal do evento, que vocês fizeram um trabalho incrível. Assim, vocês estão de parabéns com a organização, com o cuidado que vocês tiveram. Foi realmente assim, uma experiência muito boa. É uma fase de reflexão. Eu acho que a reciclagem, você perde uns 5 minutos do seu dia, mas a gente vai ganhar muito tempo depois, né? Que a gente vai poder viver mais um pouquinho de tempo. Então é isso, vou me despedir. Boa noite para todo mundo. Eu queria agradecer a presença, a participação, os comentários e as perguntas, gente. Boa noite para todo mundo. Bom, gente, boa noite. Muito obrigada aí pelo espaço, né? Foi um diálogo muito bom. Muito obrigada a toda a equipe aí. Foi um evento muito bacana. E eu acho que, assim, a frase que eu posso estar deixando a gente faz parte de tudo isso, né? É a nossa casa. Então, assim como a gente não gosta de ver a nossa casa bagunçada, a nossa casa suja, a gente pode estar cuidando aí.
Muito obrigada, boa noite, gente. Eu também fiquei muito feliz de participar aqui hoje. É a segunda live que eu participo aqui do canal. Eu ainda sinto um pouquinho de vergonha, mas depois passa. E eu acho que esse assunto deve ser mais falado sim, por causa que a gente não vê muita propaganda sobre reciclagem. E é isso, como tem que ter mais pessoas trabalhando com isso, que vai ser mais divulgado, a gente vai ouvir falar mais. E é isso, galera. Valeu hoje, foi muito legal. Então, eu gostaria de dar boa noite para vocês. Foi um prazer estar aqui participando do evento. Obrigada, Aline, pelo convite, né? Poder participar, trazer o projeto, trazer a ideia do e-book, trazer mais uma vez uma ocupação com esse assunto, né, da sustentabilidade via tecnologia. Eu queria também agradecer aos tecnossolidários, né, que se dispuseram a estar aqui apresentando material. Parabéns pela apresentação de vocês. Ícaro, Aline, Alice e Luana. E Aleph, obrigada por receber a gente aqui. E para o público que nos assistiu, né, deixar essa mensagem de pensar, né, passo a passo, assim, o que vocês podem fazer, incorporar no seu dia a dia. Pequenas ações fazem a diferença, né? Então, é pensar o que você pode fazer para se tornar uma pessoa mais sustentável, né? Ou trabalhar proativamente em relação à sustentabilidade. Pequenas ações, né? Pequenas ações de grandes diferenças. Então, obrigada, viu, Alex? Verdade, Celina. A gente que agradece muito pela presença aqui, né, por ter trago essa equipe aí também maravilhosa, por coordenar esse lindo projeto. A gente precisa de mais projetos assim, né, dentro das universidades, isso é muito importante, e que essa onda aí, ela aumente cada vez mais, a gente consiga trazer mais pessoas para essa sustentabilidade tão almejada que vamos conseguir alcançá-la. Muito obrigado também. Uma boa noite a todos. Pessoal, não se esqueçam, o evento ainda continua. Lá no site da SEMEP vocês têm mais informação e a programação. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.